Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A pedido do Adelso Tavares, eu vou explicar um pouco, passo a passo, como foi que eu fiz para poder legalizar a minha filha. Não foi difícil, mas também não foi tão fácil. Antes de eu começar a explicar, eu queria pedir a vocês que, se você não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe seu like, para dar uma ajudinha, para que eu possa saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo, para que eu continue gravando mais vídeo. Eu tive a minha primeira tarjeta, meu primeiro autorização para morar na Espanha, meu visto não é. Minha primeira autorização de residência por um ano aqui na Espanha. Eu não pude agrupar, aqui falam agrupar quando você vai colocar ou você vai legalizar um filho ou marido, alguma coisa assim. Eu não pude legalizar nenhum pai da Bia, por quê? Porque a gente não era casado e a gente não era pareja de hecho. E também porque o meu contrato era de meia jornada, de meio período. Não era um contrato integral. Meu contrato era de 4 horas, e não de 8. E no meu caso, eu também não podia legalizar a Bia, por quê? Porque eu tinha que ter essa tarjeta pelo menos por um ano, para depois renovar e reagrupar ela. E quando eu fui para o Brasil, justo quando eu tive a tarjeta, eu já fui para o Brasil. E ela ficou com a minha mãe no Brasil. Então, eu não legalizei ela. Da segunda vez que eu fui buscar ela, ela veio comigo. Eu fui para o Brasil, fiquei 6 meses no Brasil. Um pior erro da minha vida foi ter ficado 6 meses no Brasil, por quê? Por isso eu perdi a minha residência quando eu voltei. Quando ela caducou, quando ela venceu, antes dela vencer, eu já sabia, porque você não pode ficar mais de 90 dias fora do país. Eu já sabia, então eu corri no Brasil e busquei a Bia para ela vir comigo. Ela ia vencer em maio, em março a Bia veio para cá, porque eu tinha medo de não conseguir renovar. E realmente eu não consegui renovar. Foi então onde que ela veio. Através disso, eu fiquei mais 2 anos ilegal. Aí foi quando eu me casei com o Paco, e quando eu me casei com ele, eu tive outra tarjeta, que é a tarjeta comunitária, como já falei no vídeo anterior. E quando a Bia veio, eu tive um problema no aeroporto, por quê? Porque o passaporte dela foi feito aqui em Madrid. Ela não tinha 11 anos ainda, então criança com menos de 11 anos naquela época, podia fazer o passaporte sem a criança estar junto, porque não precisava a criança colocar o dedo e nem assinar. Então eu e o pai dela fomos no consulado aqui em Madrid e fizemos o passaporte dela, para nossa sorte. Ou então eu tinha que ter autorização dele para eu poder fazer o passaporte dela no Brasil, como foi da outra vez que eu fiz, porque já tinha vencido. Quando eu fiz o passaporte dela, lá no aeroporto, eles viram que eu tinha residência e que o passaporte dela tinha feito aqui. Eles queriam saber por que eu tinha feito aqui e não no Brasil. Aí eu falei pra ela, e se ela vinha, eles falaram, ela vai voltar pro Brasil? Eu falei, vai, ela tem passagem de volta pra dia tal. Aí eles falaram assim, ficaram ainda investigando o dia da volta, o dia não sei do que. Eu falei pra ela, olha aqui, eu sou a mãe dela, eu tô legalizada, eu tenho casa alugada no meu nome, eu tenho trabalho, eu tenho tudo. Então, por que essa frescura de não querer deixar uma criança de 8 anos entrar? 9 anos que ela tinha, entrar. Aí, logo ela liberou a gente veio tranquilamente. Entramos, eu e ela ficamos aqui mais 2 anos e alguma coisa ilegal. Aí, em janeiro, a gente voltou, eu voltei pro Brasil, que eu tinha terminado com o Paco, a gente não era marido, a gente não tinha casado ainda, a gente só namorava, tinha terminado com ele e voltei embora, fui pro Brasil. Aí foi quando ele falou pra mim que ele queria que eu voltasse, e eu falei que ele queria casar, isso, tá, voltamos. E foi quando eu voltei outra vez, ilegal, com a carta de invitação que ele me mandou. Eu não quis trazer a Bia, eu falei, se dá certo, eu volto pra buscar ela. E foi quando, 11 meses depois, eu voltei para buscar ela. E ela veio, eu vim com a tarjeta comunitária, aí eles pegaram e perguntaram também se ela tinha passagem de volta, e quando ela ia voltar, a única coisa.
Quando ela chegou aqui, eu já tinha trazido do Brasil o registro de nascimento dela, traduzido e legalizado. Eu já tinha pedido para o Luiz. Então, automaticamente, quando eu cheguei, eu já fui lá na estrangeiria, levei todos os documentos. Gente, com 3 dias, já tinha me dado a resposta. Olha que ela não é filha dele. Não me pediram nenhum papel do pai dela, porque eu já vi história que pediram autorização do pai para o padrasto poder dar a residência para a criança. E do Paco eles não pediram nada, meu também eles não pediram nada, do pai da Bia eles não pediram nada. O pai da Bia também está legalizado aqui. Só que eles não pediram nada, nem do pai, nem da mãe, nada. Só pediu o registro dela, a cópia da minha tarjeta e a cópia da tarjeta do Paco. E a autorização do Paco dando autorização para ela. Que até na tarjeta dela está responsável, que ele é responsável por ela e tá o nome do DNI, o número do DNI dele lá na tarjeta dela. Então, o meu processo foi esse. Tem gente que demora muito mais para poder legalizar. Eu tenho até uma menina que ela teve que pedir advogado para poder mexer na documentação da filha. Outra brasileira amiga minha também teve que meter advogado no meio, porque é o do rolo do pai. Gente, eu não tive nada disso, nunca. Desde a primeira vez da minha tarjeta eu fui lá, perguntei o quem sabe aqui em Salamanca as pessoas são mais claras e objetivas, que falam pra você o que você tem que trazer e o que você não. Em Zamora, que é essa da minha amiga, que ela foi lá em Zamora, então eles tiveram que mexer com o advogado para poder conseguir legalizar a filha dela. No meu caso, eu fui lá e perguntei, falei, o que eu tenho que trazer, quais são os documentos que eu tenho que trazer do Brasil para cá. Ela foi e me falou, você tem que trazer esse, esse e esse. E eu falei, então tá. Que prazo que eu tenho? Ela falou assim, o mais difícil para você seria o contrato de trabalho. Você tem um contrato de trabalho? Eu falei, tenho. Porque o antecedente penais vence em 3 meses. Então ela falou assim, então já pede antecedente penais e antes de vencer os 3 meses, você dá entrada. Só que a pessoa que ia me dar o contrato de trabalho mijou para trás 1 mês antes. Então eu falei, e agora? Aí, por sorte, o meu patrão falou assim, Cris, eu quero te registrar. Eu falei, amanhã mesmo, porque falta 5 dias pro meu antecedente penais vencer. Aí falou assim, então vai lá, dá entrada que eu vou no gestor para pedir todos os documentos que precisa para contratar você. Gente, foi um anjo na minha vida esses advogados, que foram o meu chefe. Mas eles não foram advogado meu, eles são advogados de outras pessoas. E eu só levei lá sozinha os papéis para assinar, trazia rapidão, eu consegui. Com 2 meses e 14 dias, já tinha me dado a resposta. Aí, depois que eu casei, foi muito mais fácil, gente. Eu casei no dia 16. No dia 16, na sexta, na segunda-feira, eu fui lá, dei entrada. Demorou 1 semana para responder e alguns dias para eu poder pegar a tarjeta. Só que, a partir do dia que você já dá entrada, você não precisa ter medo da polícia, você não precisa ter medo de nada. Porque você já deu entrada nos papéis, então você já está em trâmite. Eu tenho amigos que a polícia pegou e ele falou, não, eu já dei em trâmite. Eles te passam o número do expediente e eles te passam o número do seu NI. Então, você já vai lá e fala, não, meu NI é esse e se acabou. Então, é isso. Qualquer dúvida, pergunta, que eu volto a responder. Espero ter esclarecido. E um beijo, fiquem com Deus.